E eu quis ministrar uma palavra que eu já preguei aqui um tempo atrás. Porque no curso que nós estamos fazendo, nós aprendemos que, assim como Jesus abriu o livro que tinha os selos, quando ele abriu o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto selo, foram liberados 4 cavalos sobre a terra. O primeiro cavalo é o cavalo do Evangelho. Desde quando Jesus ele morreu, venceu a morte, ressuscitou, o Evangelho é pregado nos 4 cantos da terra e ele nunca vai deixar de ser pregado. Se o homem mudar para a lua, vai ter gente lá pregando o Evangelho. Se o homem mudar para qualquer lugar do planeta, pode estar lá na China, na Coreia, tem gente pregando o Evangelho. Porque o cavalo branco está sobre a terra, mas tem o cavalo preto, o cavalo vermelho, o cavalo da morte, da guerra e da fome, que também estão sobre a terra. Sempre houve guerra, sempre vai haver guerra. Sempre houve fome, sempre vai haver fome. Sempre houve terremotos, pestes, sempre vai existir, porque esses cavalos estão soltos sobre a terra. Nossa, mas está tendo muita guerra, está tendo muita fome. Nunca se plantou tanto, nunca se colheu tanto. E milhares de pessoas dormem todas as noites com fome, porque o cavalo da fome está solto. E nós aprendemos que uma coisa interessante, que quanto mais o cavalo vermelho, quanto mais o cavalo preto e quanto mais o cavalo amarelo trabalha, da fome, da guerra e da morte, quanto mais ele tenta destruir a terra, mais o cavalo branco vence. Mais o cavalo branco prevalece. E aonde ele prevalece? Ele prevalece dentro das igrejas. Onde é o resultado desse prevalecer? Dentro das igrejas. Quase todo mundo que procura Jesus é porque ele tem passado algum problema. Quase todo mundo, quando se achega para Jesus, é porque tem um problema. Isso é a coisa mais normal do mundo. E muitas vezes nós vivemos aqui dentro da igreja e essas coisas vão continuando. Essas coisas vão permanecendo e a gente não vê tantas mudanças em nossas vidas. Mas Deus deixou na palavra um princípio poderoso para que a gente possa prevalecer nessa terra enquanto Jesus não volta. Deus deixou um princípio poderoso para que a gente possa viver nessa terra como verdadeiros filhos. E esse princípio está na confissão. Fala assim comigo, confissão. Fala alto, confissão. Fala mais alto, confissão. Isso. Presta atenção no que eu vou te ensinar nessa noite. Você nunca será reconhecido como um príncipe enquanto você estiver falando como um camponês. Você nunca será reconhecido como um homem de Deus falando como um filho do homem. Aquilo que você fala tem toda a importância na sua vida. O primeiro passo para mudar nossas vidas é mudar o nosso discurso. Se você quer vencer em algumas áreas da sua vida, se tem coisas na sua vida que não está prevalecendo, se tem coisas na sua vida que ainda não estão acontecendo, mesmo você estando servindo a Deus, as pessoas viram para mim e falam assim, pastor, eu estou na igreja, eu vou todo domingo, eu sou dizimista, eu sou do louvor, mas tem coisas que na minha vida não muda. Deixa eu te falar, para mudar a sua vida, você precisa mudar o seu discurso, você precisa mudar o que você fala. Provérbios 18, 21 é um princípio forte, e ele precisa estar gravado no seu coração. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Eu vou ler de novo para você. A morte e a vida está na língua. Antes de Deus fazer qualquer coisa na sua vida, já está determinado aquilo que sai da sua boca. Ah, se Deus me abençoar, não. Deus já te abençoou. Deus não tem mais nada para fazer para você. Às vezes as pessoas olham para mim e falam assim, pastor, ora para Deus salvar minha família. Eu falei, não posso. Por quê? Porque Jesus já salvou. Não, mas eles não são crentes. Eu falei, mas Jesus já salvou, eles só não sabem. Jesus não tem como ir para a cruz e morrer de novo para eles. Jesus já morreu por todo mundo. O mundo inteiro está salvo. Ele só precisa saber. Sabe, aquilo que você fala muda a sua vida. A palavra do homem tem pouco valor, mas a palavra de Deus, ela é eterna.
Agora presta atenção, se a palavra de Deus for liberada em sua boca, com atitudes de fé, montanhas vão se mover do lugar e elas vão ser lançadas ao mar. Sabe, a Bíblia diz assim, nos últimos dias, quando Jesus voltar, porventura achará fé sobre a terra. Se tem uma coisa que o diabo quer fazer na sua vida, é roubar a sua fé. E aquilo que você fala determina tudo do que vai ser a sua vida. Você pode estar dentro da igreja, mas se você continuar falando como um camponês, é como um camponês que você vai viver. Se você pode estar dentro da igreja, mas se o que sai dos seus lábios ainda são palavras de derrota, é derrota que você vai viver. Você pode estar dentro da igreja, se as palavras que saem da sua boca é que o seu casamento está difícil, é um casamento difícil que você terá. Porque o poder da morte e da vida estão na nossa língua. Mas você pode acordar todos os dias e dizer que você é filho. Você pode acordar todos os dias e se ver como filho. Nenhum amém? Agora não. Agora dá mais não. Você pode se ver como filho, mas você pode também andar como um filho de Deus. Você consegue imaginar que você é filho de Deus? Você consegue imaginar isso? Acho que não, né? É muita revelação. Irmão, você é filho de Deus. Mas para isso você tem que se ver como filho de Deus, você tem que andar como filho de Deus. O mundo espiritual, a partir do momento que você se vê como filho de Deus, o problema é que a gente se vê como membro de uma igreja. Joga esse negócio de denominação no lixo, irmão. Joga essa placa de igreja no lixo. Para de se ver como membro de uma igreja. Começa a se ver como filho de Deus, como filha de Deus. Deus não vai levar a placa para o céu. Deus não vai levar uma igrejinha dessa aqui para o céu. Deus tem um corpo inteiro sobre a terra. Ele vai levar os filhos dele para a terra. Quando você começar a se ver como filho, quando você começar a andar como filho, o mundo espiritual vai te respeitar. O diabo vai te respeitar. Quando você encontrar, sabe, quando você concordar com a sua boca sobre aquilo que Deus fala a seu respeito, o mundo espiritual vai te respeitar. Tem filho de Deus, sabia? Aqui não tem não, só lá no Mar Morto. Você sabia que tem filho de Deus que tem medo do diabo? Não fala esse negócio não, pastor. Mexer com libertação não. Tem filho de Deus que tem medo. Eu te pergunto nessa noite, o que você tem falado a seu respeito? O que você tem falado ao seu respeito? Você entende que você tem a unção de Deus sobre a sua vida? Você entende que aonde você chega, Deus chega? Você entende que lá na sua casa, Deus está lá com você? Você entende que lá no seu trabalho, aonde você chega, Deus chega com você? Você entende que você faz parte da nobreza? Ser filho de Deus é fazer parte da nobreza. Mas você está querendo ser filho do cara mais rico desse Brasil? Deixa eu te falar, ser filho de Deus é se assentar na mesa do rei, é comer a comida do rei. Na verdade, irmão, é ser um com o rei. Sabe por quê? Porque ele é meu pai, ele é o seu pai. Você precisa pegar a sua mente, é start que fala, desconfigurar esse negócio de ser crente de uma igreja. Claro, nós nos reunimos aqui porque nós gostamos, é o nosso jeito, beleza. Mas isso está muito longe da realidade do que é ser. Você tem que entender que você é filho. Aonde você vai, você carrega o DNA de Deus.
Os outros irmãos de outras igrejas são filhos igual você. Somos filhos de Deus. Deus é o nosso Pai. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Pai e mãe. Pai e mãe. Seu filho precisa ficar mendigando com você para comer? Seu filho precisa ficar mendigando com você para receber uma roupa? É assim que é seu filho? Ele acorda todo dia em casa e ele vai lá, bate na porta do seu quarto e fala assim: papai, o senhor deixa eu tomar café? Papai. É assim? Você se vê como membro de uma igreja? Ou você se vê como filho? Você tem essa resposta para você dar? Não, pastor, me vejo como filho. Então por que você fala o que você fala sobre você? Por que você reclama tanto como você reclama? Por que você diz que para você tudo é mais difícil do que para os outros? Você pode falar uma coisa com a sua boca, mas a sua atitude talvez fale outra coisa. Por que você acha que só o seu emprego é mais difícil? Por que você acha que só o seu casamento é mais difícil? Por que você acha que só os seus filhos é mais difícil? Por que você acha que só você tem mais problema que os outros? Você tem o mesmo pai. Nós somos parte da família. Sabe? Você como filho, você carrega o nome de Deus. Se o meu filho fizer uma coisa errada ali fora, né, e acontecer alguma coisa, o que as pessoas vão falar? O filho do pastor. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: você carrega o nome do seu pai. Ah, ninguém está me vendo aqui no serviço. Você carrega o nome do seu pai. Quando você vive nessa vida, uma vida de vitória, você está honrando o seu pai. Quando você vive aqui nessa vida, uma vida de derrota, você está desonrando o seu pai. Sabe o que é pior que existe nesse mundo? É um pai rico com um filho vivendo a vida difícil. Já pensou? Nossa, aquele pai é medíocre, né? Olha lá, milionário. Lá na roça tinha muito disso, né? Lá na roça, muito dessas coisas. O pai milionário, os filhos vivendo com as roupas tudo rasgadas. Antigamente, hoje em dia não tem isso mais não. Imagina, você carrega o nome do seu pai para onde você vai. Você precisa aprender a andar de cabeça erguida, irmão. Não é com soberba, não. Cabeça erguida, porque você é filho. Eu quero te perguntar nessa noite, isso é um fato para você? Isso é um fato para você? Isso é um fato espiritual para você? Você se vê assim? Quando você acorda de manhã, você fala assim: eu estou saindo para trabalhar, eu estou carregando o nome da família. Eu estou carregando o nome do meu pai. Eu estou carregando o meu DNA. Isso é um fato para você? Deixa eu falar para você. Você primeiro crê, depois você fala. Você só consegue falar aquilo que você crê. Sabe por que você não declara que você é um filho para os outros? Porque você não crê nisso. Sabe por quê? No seu trabalho, você não anda de cabeça erguida como um filho de Deus, como aquele que tem autoridade sobre todas as coisas, porque você ainda não crê nisso. Sabe por que o seu casamento não é um casamento como você sonhou, abençoado? Porque você ainda não crê, por isso você não fala. Obrigado, filho. Todavia, uma vez temos o mesmo espírito de fé. Todos nós temos o mesmo espírito de fé. Conforme está escrito: cri, por isso falei. Também nós cremos, por isso também nós falamos. Aleluia. Não há salvação sem confissão. Até a salvação precisa de confissão. Tem pessoas que falam assim: eu creio em Jesus, mas não confessa. Deus é um Deus de fé. Então Ele é um Deus que exige fé. Se Deus é um Deus de fé, Ele exige fé. Ele exige que aqueles que se aproximam dEle tenham fé.
Nós recebemos de Deus apenas aquilo que nós cremos. Grave isso na sua mente. Você só irá receber de Deus aquilo que você crê. Tem pessoas que acham que Deus age como os pais humanos. Tem pessoas que acham que Deus age como os homens dessa terra, né? A gente faz aquela carinha de gatinho de botas, não tem? Minha vida está tão difícil, estou precisando tanto. Aí a pessoa fica com dó e dá. Não é assim? Deus não age assim não, irmão. Você não vai comprar Deus com carinha de necessidade. Deus só vai te dar aquilo que você crê. E aquilo que você crê, você confessa. Fala. Marcos capítulo 11, verso 24. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração. Pastor, eu oro, mas não acontece nada. O que o versículo fala? Crendo que já recebestes, o tereis. A chave para receber é orar. E orar crendo que já recebeu. Você ora por uma pessoa de enfermidade, a pessoa está com enfermidade, você ora para ela. E aí você ora, Senhor, cura. E ela, a gente ora, pastor, ora por mim, cura, em nome de Jesus, está curada. Aí a pessoa sai, o que sai com ela no mesmo momento? Os sintomas. É difícil você orar por alguém, ela ser curada no momento. Nós já tivemos casos aqui, eu lembro uma vez na igreja, que nós estávamos orando por uma pessoa, ela estava aqui em cima do púlpito aqui, do palco, e ela esticou, eu mandei ela esticar os braços, e nós ouvimos os ossos fazendo assim, na coluna, voltando para o lugar. Nós já oramos e vimos pessoas, problemas sérios serem curadas, acontece, mas geralmente, quando ora por alguém, ela vai embora, quando ela se levanta, o que acontece com ela? Os sintomas continuam ali, da dor. E aí você pergunta para a pessoa, e aí, como é que tá? Vou no médico. O texto diz assim, crede que já recebestes, então tereis. Uau, isso é um princípio poderoso. Mas a gente vive no sistema do mundo. O sistema do mundo, primeiro você precisa ver, para depois crer. O sistema do mundo, primeiro precisa chegar para você o e-mail, primeiro precisa chegar o WhatsApp, primeiro precisa chegar algo dizendo que você recebeu para você crer. O sistema do mundo é assim. Não adianta orar e as doenças e o sintoma ficar ali. Enquanto não sair, nós não cremos. Declaramos que não fomos curados, mas o sistema de Deus é diferente. Primeiro nós cremos, e o texto diz, e assim será. Primeiro nós cremos, depois vai acontecer. Pastor, eu comecei a mexer na minha casa, eu não tinha R$1. A irmã falou para mim semana passada aqui, olha aqui o vídeo da minha casa, pastor. Eu falei, nossa, que linda. Eu comecei a mexer e não tinha R$1. Eu falei, mas como é que constrói casa sem nem R$1? Eu falei, não sei, eu comecei a falar e as coisas foram aparecendo. Mas se a gente falar isso para o sistema do mundo, que doideira. Nós começamos a mexer e as coisas foram aparecendo. Por quê? Porque para Deus, primeiro você crê. Primeiro você fica grávido da bênção. Quem está grávido de bênção aqui? Você está grávido de qual bênção, irmão? Raí e Patrícia, eu olho e lembro na hora, né? Estão grávidos de uma bênção, né? Tem não sei quantos meses que eles estão falando assim, o ano que vem nós vamos tirar férias no Chile. Aí eu falei, eu também vou. Mas eu falei que vou como sanguíneo fala que vai, né? Vai nada. Essa é a diferença. Eu falei, eu também vou. Mas eles falaram assim, eu também vou. Só que eles já estão comprando roupa para o frio. Eles já estão vendo passagem, estão vendo tudo. E eu, nada. Quem vai para o Chile? Essa é a diferença de quem crê. Porque ele já está grávido da bênção. Ele já está gerando a bênção. Irmão,
Tem gente que fala assim, eu queria ter um carro. Irmão, se vê dirigindo esse carro, pelo amor de Deus. Escolhe a cor, o motor, o modelo, o ano. Tem gente que quer ter uma casa, pelo amor de Deus, escolhe o bairro, escolhe a casa, escolhe o jeito. Tem gente que quer ver casar, irmão, escolhe o marido, escolhe a esposa, escolhe, fale para Deus, creia, se vê. Tem gente que quer ter um filho, pelo amor de Deus, se veja balançando esse filho, se veja jogando bola com esse menino, se veja brincando de boneca com essa menina, se veja se divertindo com esse menino, pelo amor de Deus. Tem gente que quer ter uma bênção, se veja com essa bênção. Primeiro você crê, e assim será na sua vida. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor nessa noite. É o princípio da palavra. É o princípio da palavra. Sai desse sistema do mundo. Você já viu pessoas para casar? Elas vão casar e querem fazer uma festa. A maioria dos casos, quem tem fé é assim. Aí eles casam, vão fazer uma festa, vão fazer a casa. Como que Deus coopera? Faz uma festa bonita, tem uma casa bonita. No final que está tudo pronto, eles estão dentro da casa e falam assim, gente, como é que nós fizemos isso? Não tinha R$1. Olha a festa que nós demos. Olha a casa. Olha os móveis. Mas tem gente que vai casar no dia que fala assim, nós vamos casar, mas ó, não vai ter cartório, só vai ser no cartório, nós não vamos ter lua de mel, não vai ter nada, nós vamos fazer uma casinha que vamos alugar. Deus é pai só de um, não é do outro? Por que um conseguiu tudo? Porque ele creu, e ele viu, ele confessou. Sabe? Marcos capítulo 2, verso 5, conta aquela história daquele paralítico, né, que foi lá ver Jesus, que botaram sobre o telhado. Olha só, Jesus diz assim, vendo-lhes a fé. Antes de Jesus olhar para o paralítico, cara, que doideira, aquele cara pega os 4 amigos, pega o cara, bota em cima do telhado, quebra o telhado, joga lá dentro. O texto diz assim, que Jesus não olhou para os 4, Jesus não olhou para os paralíticos, para o paralítico, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, os teus pecados serão perdoados. Os seus pecados, quem sabe vai ser perdoado. Não, Deus está dizendo assim, já estão no passado. Deixa eu falar para você, Jesus está querendo ver a sua fé, irmão. Não adianta fazer gatinho de botas de misericórdia, Deus me abençoa porque eu sou bonzinho. Deus não vai se compadecer com isso. Deus está querendo olhar para a sua fé. Deus está querendo olhar para a sua fé. O reino de Deus, tudo se baseia em promessas, não em emoções. Aprenda isso, pelo amor de Deus. O reino de Deus se baseia nas promessas, não em emoções. Hoje eu estou bem, eu estou alegre, Deus vai me abençoar. Hoje eu estou triste, Deus vai... Não existe isso no reino de Deus. O reino de Deus é baseado em promessas e não em emoções. Você toma posse. Irmão, você pode não estar sentindo nada. Os sintomas da doença podem estar ali gritando que você está doente. Os sintomas podem estar gritando que você ainda não conseguiu, mas você pode tomar posse, sabe? É a sua atitude de cura, é a certeza que você obteve a resposta, é a certeza que você confia em Deus, na palavra dEle, que vai mudar as circunstâncias. Para de olhar para os sintomas, para de olhar para o tanto que você está ganhando, para de olhar para o lugar que você está morando, para de olhar se as pessoas gostam de você ou não. Entenda quem você é. Tenha identidade de filho. Saiba dizer não quando é não. Saiba dizer sim quando é sim. Comece a declarar a palavra de Deus. Comece a declarar que você confia em Deus. Pastor, o que é confissão? Confissão é o testemunho de fé da nossa boca. Falou, vai ter que prestar conta. Uma vez eu estava falando um negócio para o Denilson, nós estávamos conversando, uma viagem. Eu falei, rapaz, eu também não gosto de não. Pois é, eu também não gosto. Eu falei assim, pois é, por isso que eu falo que eu vou.
Porque depois que eu falei que eu vou, vamos fazer encontro com Deus, não gosto pesado, tudo mal. Então vamos fazer. Porque depois que eu confessei, que eu falei que eu vou, não tem como voltar atrás mais. Depois que você confessou, a flecha lançada, não tem como voltar. Isso é confissão. Confissão, sabe, é o testemunho de fé da sua boca. Confissão é simplesmente concordar com Deus. Concordar com o quê? Dizendo as suas palavras, usando as suas expressões, declarando o que Deus declara, reconhecendo a palavra de Deus. Isso é confissão. Você tem que conhecer isso aqui, para confessar. Não adianta confessar aquilo que não é de acordo com a palavra. Confissão é o único meio da fé se expressar. Você nunca vai falar se você não crer. A confissão é o único meio da fé se expressar. Romanos 10, 8. Mas que diz: a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. A palavra tem que estar perto de você. A palavra tem que estar na tua boca. A palavra tem que estar no teu coração. É por isso que o diabo luta tanto para você não ler a Bíblia. Porque você pode confessar um monte de coisa aí fora, mas se você não confessar a palavra, não vai ter efeito sobre a sua vida. O que dá efeito na sua vida não é confessar a palavra. Nenhum amém? Irmão, Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar a sua casa. Nós temos ainda 4 meses, ainda 5 meses, não sei, para o final do ano. Dá para acontecer muita coisa esse ano. Tem gente que já jogou a toalha. Não, esse ano foi igual ao outro mesmo. A única maneira de ter a palavra da fé em nossa boca é falar a palavra de Deus. Isso é confissão. É fazer com que os nossos lábios concordem com Deus, declarando a palavra de Deus na nossa boca. Apocalipse capítulo 12, verso 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Pela palavra do seu testemunho. Pelas escrituras, eles citavam os testemunhos de Cristo. 2 Coríntios capítulo 4, 3, é o texto que nós lemos. Todavia, uma vez que temos o mesmo Espírito, tem gente aqui que tem espírito de fé, amém? Conforme está escrito, cri, por isso falei. Também nós cremos, por isso também nós falamos, amém? Saia daqui falando, saia daqui gritando, saia daqui declarando o que Deus tem para a sua casa, o que Deus tem para a sua vida, o que Deus tem para a sua família. A fé precisa vir acompanhada de confissão. Tem muitas pessoas que têm fé, irmão. Brasileiro tem fé em tudo. Brasileiro tem fé no jogo de bicho. Hoje vai dar urso. Não, hoje vai dar águia. E eu acho que 6h30 hoje vai dar bacalhau, hein? Os entendidos aí sabem o que nós estamos falando. Porque ontem deu urubu. Brasileiro tem fé em tudo. Brasileiro tem fé até em cigana. Passa na rua, a mão chega, coça. Vontade de deixar ler. O problema não é ter fé, mas a fé precisa vir acompanhada da confissão. Eu tenho fé que a minha vida vai melhorar. Segunda-feira, vida dura, de novo, problema, trabalho. Que fé é essa? Marcos capítulo 4, verso 25. Pois ao que tem, lhe será dado. Presta atenção. Nós somos ao contrário. A palavra de Deus, ela é doida, irmão. A gente dá para quem não tem, não é? Quem tem, a gente não dá. Vou dar para você, está sentado. Tá, não, vou dar para Néia que não tem nada. Não é assim? Mas a palavra de Deus não diz assim, não. A palavra de Deus diz assim: pois ao que tem, lhe será dado. E ao que não tem, até o que não tem, lhe será
tirado. Fala para a pessoa que está falando, sabe qual é o seu problema? Que você não lê a Bíblia. A gente age com o espírito de dozinha. Quem são as pessoas que os pastores mais investem? Quem? Os que dão mais trabalho. Você tem uma igreja abençoada, 20, 30, trabalha, faz encontro com Deus, corre atrás, ora, jejua. O pastor olha para eles, valeu, estamos juntos aí. 80% só dá trabalho. O pastor visita só esses que dão trabalho. O pastor só vai atrás desses que dão trabalho. O pastor só jejua com os que dão trabalho. Isso é falência. Jesus está falando assim, os que têm, lhes será dado. Os que não têm, lhes será tirado. Por que dentro de uma igreja tem 20, 30 que entende e tem maioria que não entende? Não é a mesma palavra que está sendo pregada para todo mundo? A semente não está sendo jogada para todo mundo? Porque tem gente que não tem. E até o que não tem lhe será tirado. Pastor, e o que eles não têm? Fé. Eles gostam do culto. Eles gostam do louvor. Eles gostam dos amigos. Mas eles não têm fé. E Jesus está falando assim, quem não tem, até o que não tem, vai ser tirado. Nessa noite, assuma a sua posição de líder. Nessa noite, assuma a sua posição de empresário aqui. Nessa noite, assuma a sua posição de pai. Nessa noite, assuma a sua posição de mãe. Nessa noite, assuma a sua posição, sabe, daquilo que Deus colocou você para fazer nessa terra. Pois aquele que tem, lhe será dado. E aquele que não tem, até o que não tem, lhe será tirado. A palavra de Deus está dizendo. Confesse. Confesse ousadamente. Confesse diante de Deus. Deus, eu tenho unção para ser um pastor. Deus, eu tenho unção, sabe, para ser um líder. Eu tenho unção para ser um homem de negócios, Pai. Eu tenho unção para ser um empresário. Eu tenho unção, Senhor Deus, para ser um profissional abençoado. Comece a confessar, porque aquele que tem lhe será dado, e aquele que não tem, até o que não tem lhe será tirado. Sabe o que a Bíblia diz? Que os tímidos não entrarão no reino de Deus, dos céus. Porque o tímido não confessa. O tímido acha que tudo é fácil para todo mundo, menos para ele. É fácil subir aqui em cima e pregar? Ah, o pastor nasceu com isso. É fácil subir aqui em cima e cantar? A Sara nasceu com isso. Mas só nós sabemos o que a gente passa. Tem gente aí que tem que botar fralda. Mas a Bíblia diz que os tímidos, mas nós não somos daqueles que retrocedem. Começa a confessar, começa a confessar. Assuma o que Deus te chamou para fazer, ousadamente. Assuma, meu irmão. Você sabe que você sabe fazer algo que ninguém faz igual você. Assuma ousadamente o que Deus te chamou para fazer. Sabe, se você confessar, as bênçãos vão vir sobre a sua vida. Mas se você parar de confessar, sabe, as bênçãos vão dar as costas para você. Então comece a confessar que você é abençoado. Comece a confessar que você é filho. Sabe, comece a confessar que as coisas de Deus estão sobre a sua vida. As pessoas do mundo precisam ver. As pessoas do mundo precisam primeiro ver, mas nós precisamos primeiro crer e confessar. Crer e confessar. Você está querendo casar, irmão? Começa a ver seu casamento aí abençoado. Começa a ver você lá com a sua gata de filé, sabe, com o seu maridão, né? Começa a ver você abençoado. Começa a confessar. No reino tudo é por fé. É pela fé. Mesmo antes de ter, você tem que entender que você já possui. Talvez esse seja um dos maiores desafios da nossa vida natural, porque nós somos naturais. Irmão, a fé é você ver, é você ter antes de você possuir. Você está olhando para aquele xing-ling seu, bateria cai com 2 dias,
com duas horas. Mas você está falando assim, ei, Pro Max 14, você é bonito demais, é abençoado demais. O Henrique que me segura, que ele vai ver. É Pro Max das galáxias. Sabe, você olha para aquele Uber chegando para te pegar e você olha assim, ah, meu irmão, você vai ver daqui a pouco. Eu vou estar eu dirigindo esse carro, eu vou estar eu indo para a igreja com a minha esposa, eu vou estar eu indo para as coisas. Sabe, você vai pagar o aluguel e fala assim, aluguelzinho, tá contado os seus dias, porque esse dinheiro aqui eu vou gastar com a minha família, porque a minha casa está chegando, eu já tenho ela, eu já possuo ela. Oh, minhas férias eu estou indo, oh, minhas bênçãos, oh, minha igreja, minha célula, os meus amigos, os meus casamentos. O mundo precisa ver, mas nós precisamos crer. Aleluia! Aleluia! Eu viajei essa semana, eu estava lá na roça conversando com um rapaz da igreja, uma igreja lá, e ele falou assim, mas é porque lá em Vitória tudo é fácil. Eu falei, é verdade. Falei, lá é moleza mesmo. Na hora eu arranjei um monte de desculpa. Eu falei, aqui vocês só tem uma igreja. Lá veio na minha cabeça, antes do membro chegar na minha, ele passa por 1000. Aqui você não tem nenhuma praia, lá tem para escolher a dedo. O lugar mais legal para ir aqui é para a cama dormir, porque 6 horas dorme todo mundo. Lá tem shopping aberto até 11 horas da noite. Mas ele falou que aqui é mais fácil. O que ele está declarando? Que lá é difícil. Já declarou a derrota. Irmão, quando a gente fala que o mundo primeiro precisa ver, e nós precisamos crer, o doído é quando isso já está dentro da igreja, quando nós primeiro precisamos ver. Mude a sua atitude. No reino tudo é por fé, é pela fé mesmo antes de ter. Sabe, essa é a promessa de Deus em Efésios 1:3. Olha o que Efésios 1:3 diz. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele não vai nos abençoar, Ele já nos abençoou. Já é seu, já é seu. Aleluia. Já é seu, irmão. Fé é ter a visão de Deus. Fé é você já se ver abençoados. A bênção já tem que ser uma realidade para você. Mas quando Deus me abençoar, pastor, eu vou lá na igreja dar o testemunho. Irmão, Deus já te abençoou. Mas não está na minha mão, mas viva como tivesse. Quando chegar, você só vai dar o testemunho. Sabe, para andar em fé, você precisa agir como se. Aprenda isso. Para você andar em fé, você precisa agir como se. Ou seja, você precisa crer e haja como já se fosse curado. Age como você já se tivesse a sua casa. Como você já fosse o pastor que você sonha. Você já fosse o líder que você sonha. Age como você já tivesse o casamento que você quer ter. Não espere ter, isso é fé. Não espere os sintomas passar para você começar a declarar. Se você precisa de prosperidade, haja como você fosse próspero. Ei! Se você quer prosperidade, age como alguém próspero. Para de sair na lanchonete, porque sobrou 3 pedaços de frango e um refrigerante pela metade, você embrulha tudo e leva para casa. Isso não é prosperidade não, isso é mesquinharia. Age como um próspero. Quer que sobra comida? Come em casa, sobrou você guarda. Esse espírito de mesquinharia é tão grande. Domingo passado nós saímos para comer, eu, Danilo, o Carlos e a Ludmila, e nós saímos só para bater papo, nós não estávamos nem com fome. Pedimos uma porção, sobrou acho que uns 50% da porção. Aí a menina falou assim, quer que embrulha para levar? Eu falei, não, obrigado. Quer que embrulha para levar? Eu falei, não, obrigado. Perguntou para o Danilo, cansou de mim, foi no Danilo. Quer que embrulha para levar? Eu falei, não, obrigado. Vocês não querem que eu embrulhe para levar? Eu falei, não, meu filho.
É pecado? Não, irmão. Pode embrulhar e levar. Só que não é espírito de prosperidade. Você quer ter espírito de prosperidade? Comece a agir como alguém próspero. Dê a melhor oferta que você puder. Você quer ter um espírito de prosperidade? Vem aqui dar uma oferta de R$2 na igreja. Por quê? Porque você ainda se vê como alguém medíocre. O problema é que a palavra ela é bonitinha, mas quando ela confronta a gente começa a respirar, o ataque cardíaco começa a aumentar. Porque, pastor, eu levo toda vez o franguinho que sobra, o refrigerante que sobra. Pode levar, irmão, não tem pecado, isso não é pecado, só não é prosperidade. É igual o crente recebendo cesta básica. Não tem pecado, mas não é prosperidade. Crente recebendo Bolsa Família, não é pecado, mas não é prosperidade. Eu estou aqui, eu tenho que te ensinar que você é filho de Deus. Você tem que carregar a natureza de Deus em você. Você quer ser próspero, dando a pior oferta, quando dá. Porque na verdade eu gosto muito das balinhas que ficam lá fora e o cafezinho. Para você viver uma vida de fé, você vai ter que mudar suas atitudes. Você tem que começar que quando você tem que entender que quando você chega num lugar, você está carregando o nome de Deus com você. Você está carregando a natureza de Deus com você. Deus é representado. Você já viu que vergonha que é? Vai num lugar que é de segunda a sexta, ele funciona normal. Vai lá no sábado, no domingo, para você ver quando chega os crentes no lugar. Parece que estava tudo amarrado na mata, jejuando 60 dias. Uma cambada de louco comendo. Parece que vai acabar a comida, é o último dia da comida. Isso não é espírito de prosperidade. Isso é espírito do mundo, isso é gula. Como pastor, eu tenho que te ensinar, você é um filho de Deus, você representa Deus onde você está. Aí você ouve dos donos e fala assim, crente não bebe não, mas crente... Sabe o que eles querem dizer? Crente é mal educado. Só que eles falam que come muito. Você vai na sua casa, o cara come a sua comida toda visitando você. O que ele é? Mal educado. A diferença é que lá a gente paga. Está entrando aí, irmão? Você precisa entender que você não é membro de uma igreja. Você é membro do reino de Deus. Você é príncipe. Você é princesa. Você já viu um príncipe comer? Você já viu uma princesa comer? Você tem que se ver como tal. Então você precisa começar a olhar. Sabe? Se você quer ser próspero, comece a planejar algo para a sua vida. Para de receber o seu salário todo mês e gastar ele todo, porque o mês que vem você tem de novo. Comece a economizar, comece a prosperar, comece a planejar, comece a declarar que você vai ter o seu carro, comece a declarar, não fique esperando você ser mandado embora do emprego para receber 5 meses de seguro-desemprego e uns direitos para poder juntar alguma coisa, não. Isso não é visão de prosperidade, isso é visão de mediocridade. Sabe, começa a agir por fé como filho de Deus. Você vai ver as coisas sendo materializadas. Deus não tem filhos favoritos. O mesmo Deus que abençoou o Raí que saiu de São Gabriel para vir para cá, vai abençoar o Nando que saiu de Goiás para vir para cá, porque o mesmo pai dele é o mesmo pai dele, desde que eles tenham a mesma atitude. A maioria está esperando que um dia a promessa se cumpra. Ah, pastor, quando a promessa se cumprir, então eu serei próspero. Quando a promessa se cumprir, eu serei curado. Isaías 33 diz que não tem doentes no nosso meio. E nenhum morador dirá, estou enfermo. O pecado do povo que nela habitar será perdoado. Os nossos pecados, eles foram perdoados. Jesus disse assim, os seus pecados estão perdoados. Não tem maldição sobre as nossas vidas. Por isso não espere ser curado. Você já é curado em nome de Jesus, amém? Confesse a sua bênção diante de Deus, não fique confessando diante de incrédulos. As nossas declarações de fé, irmão, aprenda isso, elas não precisam que as pessoas ouçam.
Você precisa ir lá no Instagram e dizer assim: agora eu sou abençoado. Agora eu sou próspero. Pare de fazer isso diante das pessoas. Comece a confessar diante de Deus. Você não precisa impressionar ninguém com suas palavras. Você só precisa impressionar a Deus com a sua fé. Tem pessoas querendo impressionar os outros. Vai comer um lanche? Para com isso. Para com isso. Não é pecado, mas para com isso. Para de impressionar as pessoas. Comece a impressionar a Deus com a sua fé. Comece a descobrir por que Deus procura adoradores em espírito e em verdade. Sabe, Deus quer mudar essa mente nossa de terceiro mundo. O que a gente faz para comer. Quando você confessa, você ativa a fé. Mas você não deve confessar qualquer coisa ou qualquer pensamento. Nós devemos ter pensamentos corretos. Quem tem pensamento correto, crê corretamente e age corretamente. Confessar é falar a mesma coisa de Deus. É concordar com Deus, é reconhecer a palavra. Se Deus quiser, eu vou casar com aquele homem. Irmão, ele é casado. Sai para lá, Satanás. Não, eu estou confessando, vai dar certo. Vai dar certo o quê? Está amarrado em nome de Jesus. Deus quiser, eu vou entrar naquele ministério. Irmão, você está... Não, pare de confessar. Não é confessar seus caprichos, não. É confessar a palavra. Fulano vai morrer e você vai ver. Eu vou tomar aquele lugar dele. É isso aí. Em todas as circunstâncias, em todas as ocasiões, fale a linguagem de Deus. Confessar é afirmar aquilo que você crê. Confessar é testificar o que você sabe. Confessar é declarar a verdade que você abraça. Você não tem como confessar a palavra de Deus se você não crê nela. Você não tem como confessar a palavra de Deus se você não conhece ela. Confessar é declarar o que você sabe. Pastor, eu confesso e não acontece nada na minha vida, porque você não confessa a Bíblia. Pastor, hoje um rapaz mandou um áudio para mim assim: pastor, liga para minha mulher. Eu falei: meu Deus, só vi uma vez na vida, nós estamos separando. Minha mulher me largou. Entrei no site pornográfico, não sei o que. Ela descobriu, me largou. Eu falei: você já pediu perdão a ela? Já. Tá bom. Nem assim ela voltou? Não. Então começa a confessar a palavra. Eu falei: você já se arrependeu diante de Deus? Já se arrependeu diante dela? Começa a confessar a palavra. Satanás, você não tem poder sobre o meu casamento. Você não tem. Queria que vocês entrassem com isso comigo. Eu falei que eu ia entrar nessa história com ele. Vai dar testemunho aqui, ó. Acho muito engraçado que às vezes as pessoas vêm aqui e somem. Quando elas estão com problema, liga para mim. Eu falei: nossa, você lembra de mim? Quando Deus restaurar aquele casamento, eu já estou confessando. Quando 2 ou 3 concordarem, em nome de Jesus será feito. Senhor, restaura o casamento daquela família. O demônio que trabalhou na vida deles seja repreendido em nome de Jesus. Os pecados deles foram perdoados, ó Pai. E eu declaro que aquela família será restaurada em nome de Jesus. Nesse momento, Satanás, tire as tuas mãos dessa família. E eu declaro que eles estão juntos em nome de Jesus. Amém? Porque essa é a tua vontade. Porque é aquilo que Deus uniu, não separe, aleluia. Quando você confessa a palavra de Deus, irmão, você pode ter certeza que vai dar certo. Pastor, o que é confessar? Simplesmente confesse a palavra de Deus em todas as ocasiões, diante de todas as circunstâncias. Confissão é afirmar verdades bíblicas. Confissão é repetir com os lábios, a partir do coração, todas as coisas que a palavra de Deus diz. Tem gente que confessa a Bíblia, mas não confessa do coração. Ele confessa um texto da Bíblia, mas não... Pastor, quando é que eu sei se eu estou confessando uma palavra do coração ou não? Porque você pode falar lá a palavra do Senhor: meu pastor, nada me faltará, está faltando tudo. Quando é que eu sei, pastor, que eu estou confessando uma palavra do coração ou não?
Quantos aqui já falaram para o seu filho assim: eu te amo? Quantos aqui já falou para sua esposa assim: eu te amo? Para o seu marido: eu te amo? Você confessou com a boca, não confessou? Mas o que testificou quando você disse para ele? Seu coração. Isso é confessar com a boca e com o coração. É afirmar verdades bíblicas que você crê. É repetir com os lábios a partir do coração. Você não pode confessar e testificar coisas que você ignora. Você tem que confessar, sabe, o que você sabe pessoalmente. Você precisa confessar aquilo que você crê, sua intimidade com Jesus. Sabe, esse conhecimento de Jesus, com a confissão desses fatos, libera a fé no seu coração, no seu espírito. Irmão, como será grande a nossa transformação. A sua transformação não é grande quando você entra numa igreja. Quando você entra numa igreja, apenas começa um processo na sua vida. Mas tem muitas pessoas que entraram na igreja e o processo parou. Mudou muita coisa quando entrou. Também o cara apanhava da mulher, apanhava no futebol. Agora ele parou de apanhar da mulher. Já melhorou muita coisa. Mas o processo parou. A sua transformação não será grande o dia que você entrar numa igreja. A sua transformação não será grande o dia que você entrar no ministério da igreja. Como será grande a nossa transformação quando nós subirmos no lugar que Deus, sabe, começar a falar com você. Sabe, quando você começar a falar a linguagem de Deus. Como vai ser grande o dia que você começar a falar aquilo que Deus quer que você fale, aquilo que você quer que Deus deseja, sabe, amado, como filho dele. Quando você começar a declarar que você é filho de Deus, isso confessar no seu coração, sabe, como vai ser grande a sua transformação. O dia que você ir ao lugar que Deus quer que você vá, e você começar a declarar de acordo com o que Deus tem para a sua vida. Irmão, nada vai resistir a sua vida, nada vai resistir a sua vida. Vai ser a transformação sobrenatural. Vai ser aquilo que você nunca fez, aquilo que você nunca viveu, aquilo que os olhos não viram, o ouvido não ouviu, aquilo que nem passou na sua mente ainda. Vai ser o que Deus vai começar a fazer na sua vida. Quando você entrar no nível de Deus e começar a declarar com seus lábios, crendo no seu coração, aquilo que Deus tem para a sua vida, aquilo que Deus pensa sobre você. Romanos capítulo 10, verso 10. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Até a nossa fé precisa ser cultivada à maneira de Deus. Amado, para reforçar a fé, nós precisamos abrir a boca. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão. A nossa fé, ela precisa ser reforçada com a nossa boca. Não basta só crer no coração, é preciso também com a boca. Eu vou repetir para você. Eu creio, pastor. Eu creio que Deus vai mudar essa família. Eu creio que Deus vai salvar meu pai. Como é que está seu pai? Está lá bêbado, lá, caído lá, com a vida miserável. Mas você não crê? Eu creio, pastor, mas ele está lá na vida miserável. Como é que está seu pai? Meu pai está lá em casa, mas ele já está perto de aceitar Jesus. Eu já estou vendo ele, pastor, está amadurecendo. Pastor, deixa eu falar um negócio para você. Deus está trabalhando na vida daquele homem, pastor. As coisas estão mudando. O que mudou? Não, eu estou sentindo que está mudando. Não vi nada ainda, mas está mudando. Está mudando, pastor. Você tem fé, irmão? É só saber o que você confessa. É só saber o que você declara. Talvez você só é membro de uma igreja. Isso é muita coisa, tá? Mas a Bíblia diz, qual é o versículo que eu fiz a série de conferência aqui, de Reinando em Vida? 1 Coríntios 5,17, né?
Romanos 5,17. Eu ia achar aqui. Isso. Porque se a morte reinou pela transgressão de um só, então os que recebem a transbordante suficiência graça. Quantos receberam a graça de Deus aqui, irmão? Mas não é uma gracinha não, está dizendo que é a transbordante graça da dádiva da justiça, reinarão muito mais em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Você nasceu para reinar, meu irmão. Você nasceu para reinar em vida. Você precisa abrir a sua boca, você precisa começar a declarar. Nós recebemos palavra de Deus para as nossas vidas, entendimentos, pérolas, chaves. Você vem num culto como esse, presta atenção nisso aqui agora que eu vou te falar. Você vem num culto como esse aqui, irmão, deixa eu falar para você, presta atenção de coração, olha aqui para mim. Você pode pagar um curso de coach de 10, 15 mil reais, passar um final de semana inteiro fazendo coach por aí, e você não recebeu o que você está recebendo aqui hoje de graça. Sua empresa pode pagar um curso para você de profissionalizante, você passar meses e você não recebeu o que você está recebendo aqui hoje de graça. Porque você não está recebendo palavra de automotivação aqui nessa noite, você está recebendo palavra de Deus, de vida, princípios que podem mudar a sua história para sempre. Mas sabe o que acontece às vezes, Raí? As pessoas vêm na igreja, recebem pérolas como essa, recebem chaves como essa, mas logo se perde. Por que perde, pastor? Vem num culto como esse, ouve um princípio como esse, mas acredita na faculdade que vai fazer 5 anos. Não, eu vou prosperar o dia que eu terminar minha faculdade. Vem num culto como esse, ouve princípios poderosos como esse, mas está preocupado com amanhã, com o cursinho que vai fazer, e não entende que as pérolas que você está recebendo aqui é o resultado de tudo que aconteceu na minha vida, é o resultado de que aconteceu na vida de homens de Deus, que foram mudados por aquilo que declararam. Mas pastor, por que perde? Por que sai por essa porta e amanhã esquece tudo? Porque deixa de confessar. Fecha a boca. Quando você fecha a boca, você perde o entendimento que você recebeu. Vira apenas conhecimento mortal, mental. Deixa eu te falar, essa palavra creia e confesse, você ouve em qualquer lugar, em todos os lugares você ouve alguém pregando sobre isso. Talvez quando eu comecei a pregar, você falou assim, já ouvi sobre isso. Deixa eu falar, teve efeito na sua vida? Ou só virou conhecimento mental? Sabe por que vira conhecimento mental? Porque para de confessar, para de declarar. O diabo vem e rouba. Mas se você abrir a boca e confessar, sabe, logo vai começar a gerar fé em você, logo vai começar a gerar vida em você, porque a confissão não apenas preserva a revelação, mas a confissão recebida num lugar como esse, no Espírito, traz novas revelações para a sua vida, traz novo conhecimento para a sua vida. Pastor, eu vou confessar o quê? Confessa o que Deus diz que você é, confesse o que Deus diz que você tem, confesse o que Deus diz que faz em você, confesse o que Deus diz que quem você é em Deus. Começa a confessar o que você tem, começa a confessar o que Deus fez na sua vida. A base da nossa fé é aquilo que Deus diz, é o que a palavra diz, é o trilho que nós andamos, é o trilho da palavra de Deus. Mas pastor, o que é que eu sou? Eu queria ler todos os versículos aqui, mas acho que não vai dar tempo. Comece a confessar, pastor, o que é que eu sou? 1 Coríntios capítulo 5, 17. Sabe o que é que diz em 1 Coríntios 5, 17? Diz que você é nova criatura em Cristo Jesus, que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, aleluia. 1 Coríntios capítulo 6, 16 diz que eu e você somos templos do Espírito Santo. Pastor, o que é que eu sou? Salmos 1:3 diz assim, que você é árvore plantada junto aos ribeiros, cujas folhas não murcham e os frutos dão no tempo certo, aleluia. Pastor, o que é que eu sou? Daniel capítulo 11, 32 diz que você é forte, forte. Pastor, o que é que eu sou? Romanos capítulo 8, 37 diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, que nos abençoou com todas as sortes de bênção, aleluia. Pastor, o que é que eu sou, pastor?
Provérbios capítulo 11, verso 30 diz que eu sou um ganhador de almas. Eu sou sábio, porque sábio é aquele que ganha almas. E Provérbios diz que você é um ganhador de almas. Pastor, o que é que eu sou? Essa eu vou ler. Efésios capítulo 2, 20. Coloca aqui para mim. Efésios 2, 20. Me ajuda, que nós vamos ceiar agora em nome de Jesus. Começa a confessar o que você é. Efésios capítulo 2, 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal oferta. Você é edificado sobre a pedra que é Jesus. Você é abençoado em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Efésios 2:10. É esse que eu queria. Sabe o que é que você é? Fomos feitos por Ele, criados por Jesus Cristo, as boas obras, previamente preparada por Deus, para que andássemos nela. Sabe o que é que você é? Sabe o que é que esse texto está dizendo que você é? Você é criado de Deus, você foi criado por Deus. E deixa eu te falar, você acha que Deus cria qualquer coisa? Deus criou você, por isso você é belo, você é abençoado. Aleluia, aleluia. Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. Oh, não acabou não, peraí. Aleluia. Oh, peraí que eu estou acabando. Pastor, o que Deus diz que eu sou? Nova criatura, templo, árvore frutífera. Irmão, Salmo 1:3 diz que você é árvore plantada. Mas pastor, qual o problema? Irmão, uma coisa é a árvore que nasceu no meio do mato. Outra coisa é a árvore plantada. Deus, Ele foi lá e te plantou. Ele escolheu o melhor terreno. Ele escolheu o lugar de águas correntes. Ele te colocou no lugar que você tinha que ficar. Ele te colocou no lugar que você nasceu onde tinha que nascer. Você é da família que você tinha que ser. Você casou. Você é filho da pessoa que você tinha que ser. Porque Deus te plantou. Você não nasceu. Você não é um acidente que nasceu de qualquer maneira. Deus plantou você. Aleluia. Pastor, o que Deus diz que eu tenho? O que Deus diz que eu tenho? Agora que eu já sei o que eu sou, o que Deus diz que eu tenho? Romanos capítulo 5:5 diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Você tem o amor de Deus no seu coração, aleluia. 1 João capítulo 2, verso 27 diz que você tem a unção de Deus sobre a sua vida. Lucas capítulo 10, verso 19 diz que você tem autoridade e poder. Autoridade e poder estão sobre a sua vida. Filipenses capítulo 4, verso 3 diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, aleluia. 2 Timóteo capítulo 1, 7 diz que sobre nós foi derramado poder, amor e moderação. Poder, amor e moderação. 1 João capítulo 4:4. Pastor, o que eu tenho? Jesus diz em 1 João 4:4, João diz assim, que maior é aquele que está dentro de você do que aquele que está no mundo. Sabe o que você tem? Você tem a unção de Deus sobre você. Você tem Jesus dentro de você. Pastor, o que eu tenho? 2 Coríntios capítulo 2:14. Você tem o triunfo de Cristo em sua vida. Pastor, o que eu tenho? Efésios 1:3. Vamos ler Efésios 1:3. Efésios 1:3. Efésios 1:3, o que eu tenho? O que eu tenho? Efésios 1:3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Você tem todas as bênçãos sobre a sua vida. É isso que você tem que declarar todos os dias. O que Deus diz que eu sou, o que Deus diz que eu tenho, o que Deus diz que eu faço, pastor. Sabe o que você pode fazer? Marcos capítulo 16, verso 17. Marcos 16, 17. Sabe o que você pode fazer? E esses sinais acompanharão aqueles que creem. Tem gente que crê aqui. Tem gente que crê aqui. Tem gente que crê aqui. Então no nome de Jesus, você pode expulsar demônios e falar em novas línguas. Aleluia.
isso que Deus diz que você é disso que você tem, é isso que você recebe de Deus. Mas você continua dizendo que você é fraco, você continua dizendo que ninguém olha para você, você continua dizendo que as coisas são mais difíceis para você, mesmo tendo a unção de Deus sobre a sua vida, mesmo tendo o Espírito de Deus sobre a sua vida, você continua dizendo que as coisas é mais difícil lá na sua casa. Sabe por quê? Porque a sua fé está abaixo, está no nível da sua confissão. Feche os seus olhos nessa noite, começa a se ver com aquilo que Deus te vê. Filho, você é filho, você é da nobreza, você é da realeza, você come na mesa com o Pai. Isso não é historinha de carochinha para poder ter membro de igreja, não. Isso é realidade, isso é mais realidade do que o ar que nós estamos respirando aqui. Talvez igreja para você até hoje foi um lugar de ver pessoas, talvez igreja para você é uma denominação. Mas deixa eu te falar, está longe da verdade isso. Igreja é o lugar onde os filhos de Deus se reúnem para expressar Deus nessa terra, reinando em vida, reinando em vida, reinando em vida. Começa a reinar em vida nessa noite. Abre a sua boca, fale em línguas, declare. Oh, se coloque onde Deus te colocou. Aos que receberam e aos que creram em teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica. Se Ele testifica, adore. Seu coração testifica que você é filho. Somos os teus filhos. Somos os teus filhos. Somos os teus filhos. Que somos os teus filhos. Aleluia! O Pai me adotou, teu amor me comprou. Eu era órfão, Você era, você não é mais. hoje sou filho. Aleluia! Você tem autoridade para mudar as coisas na sua casa. Aos que Você tem autoridade para mudar todas as coisas. teu nome.
sou filho. O Pai me adotou, o Pai me adotou. Eu era órfão, hoje sou filho. Aleluia. Arabassuriandarabasuriandarabasdeia. Essa canção ela fala que o Pai nos adotou, mas a gente precisa ir para o original da Bíblia para entender o que é essa adoção. Porque nós entendemos a adoção, um cara rico, um cara milionário, ele pode adotar o guri que está ali no meio da rua, aquele guri que não tem nada, e o pai e esse milionário adota ele, coloca ele na casa dele, na mansão dele, dá comida boa para ele, dá as melhores roupas para ele, dá a melhor escola para ele. Mas aquele guri no fundo, ele sabe que ele não é filho, ele é adotado. Sempre ele vai carregar com ele esse espírito de adoção sobre ele. Quando nós cantamos essa música, talvez possa ser isso que vem na sua mente: o Pai me adotou. Mas o original dessa música, dessa palavra de adoção de pai, não é assim. A adoção que nós conhecemos é essa adoção que a gente pega o guri na rua e adota. Mas aquele guri, o dia que ele tiver a primeira oportunidade lá na rebeldia dele, ele vai fugir de casa, ele vai embora. Porque mesmo ele tendo casa boa, mesmo ele tendo comida boa, mesmo ele tendo a melhor escola, ele sabe que ele não é filho. Dentro dele tem algo que grita que ele não é filho, que ele foi rejeitado pelo pai e pela mãe, e ele só é adotado. Essa é a adoção que nós conhecemos, mas a adoção que nós estamos cantando aqui é diferente. A palavra de Deus diz que o Pai nos adotou, que Deus nos adotou, mas não é uma adoção de um pai rico que pegou um guri no meio da rua e botou na casa, não. A Bíblia diz que o Pai nos adotou, e o original diz assim, que Ele colocou em nós a natureza de filho. Ele colocou o DNA de filho, o mesmo sangue que corre nas nossas veias, corre nas veias de Jesus. Você não é adotado apenas, você é filho de Deus, você é da família. Você nunca vai precisar sair de casa, nunca vai ter complexo em você de abandono, de rejeição, porque agora Deus é o seu Pai. Arabassuri canta arabasdeia. Mas você precisa sair daqui dessa noite pelo menos com duas coisas na sua cabeça. Uma, confesse. Confesse. Tá difícil, confesse. Tá complicado, confesse. Tá fácil, confesse. Confesse, eu posso, Deus me deu condições. Confesse, confesse, confesse. Coloca o pé no mar, que o mar vai abrir. Não espere o mar abrir. Primeiro você coloca o pé, depois o mar abre. Outra coisa, para de achar que você é membro de uma igreja. Isso é diabólico. Você não é da coinonia, você é da família de Deus. Porque quando você pensa que você é da coinonia, você passa no outro lugar que tem um prédio muito maior, você fala assim, esses aqui que são bons. Ou você passa no lugar, tem um prédio menorzinho, você fala assim, coitado deles. Isso é espírito de divisão, isso é espírito de Satanás, que está sobre a terra, produzindo divisão entre a igreja. Você não é da coinonia, você não é da metodista, você não é da presbiteriana, você não é da assembleia, você é da família de Deus, da família de Deus. Apenas se reúne aqui, mas você, onde você estiver, você carrega a família de Deus. Se você eliminar esse espírito de secretarismo de você, se você eliminar esse espírito de divisão de você e começar a declarar até o final do ano, irmão, nós vamos ter que fazer culto aqui só para dar oportunidade, para dar testemunho do que Deus vai fazer. Quem crê?
Levanta as suas mãos, fala assim: eu creio, por isso eu declaro, e eu declaro que até o final do ano, muitas bênçãos vão chegar na minha vida, no nome de Jesus.